Como a gente pode extrair o melhor de cada equipamento do método Pilates? Nesse vídeo eu vou falar sobre esse assunto com vocês. Seja muito bem-vinda, eu sou a professora Glaucia, esse é o canal Além da Cinesioterapia. Aqui a gente fala sobre todos os assuntos que dizem respeito aos exercícios terapêuticos e hoje eu estou falando especificamente do método Pilates e especificamente sobre equipamentos que são usados nesse método. Existem muitos recursos que foram idealizados e criados pelo próprio Joseph Pilates, mas também outros que foram adaptados e foram colocados posteriormente. O primeiro e talvez o mais importante de todos, aquele que caracteriza o método Pilates, é o uso das molas. Eu já falei, inclusive, até aqui num vídeo anterior, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui, contando um pouquinho sobre a história de como surgiu o método Pilates. E eu falo com mais detalhes nesse vídeo da onde surgiram as molas que ele usa, que vieram lá do ambiente da guerra e tudo mais. Então, no método Pilates, em vez da resistência ser oferecida por meio de pesos, nós utilizamos as molas. As molas vão oferecer uma resistência progressiva ao movimento, ou seja, quanto mais você tensiona, mais resistência ela oferece. E nós temos vários tipos de molas, essas molas têm espessuras diferentes e vão oferecer resistências diferentes ao movimento também. Então, fazendo um paralelo com o uso de resistência por meio de pesos, quando a gente está usando o pezinho, o que acontece? O peso não muda durante o movimento. O que vai mudar é que pode acontecer alguma vantagem ou alguma desvantagem biomecânica, dependendo da angulação em que o indivíduo está fazendo o movimento. E isso vai fazer com que o esforço muscular requerido se altere em cada ângulo desse movimento. No entanto, quando a gente está falando de resistência proporcionada por molas, essa resistência aumenta à medida que a mola for mais tensionada. São formas diferentes de oferecer resistência ao movimento e ambas podem ser eficazes. Uma característica das molas é que nos primeiros graus de amplitude de movimento, a resistência oferecida vai ser bem pequena. Em alguns casos isso pode ser interessante, por exemplo, nas fases iniciais da reabilitação, mas ela também tem desvantagens. As configurações da mola vão mudando de um equipamento para o outro e a gente não tem, infelizmente, um padrão universal de molas. A gente não pode padronizar dizendo que essa mola é pesada e essa outra mola é leve, porque vai depender de vários fatores. Ela pode ser leve para o pé, mas pode ser pesada para os membros superiores, por exemplo. E vai depender das características de cada paciente também, como a altura, o peso, se a pessoa tem algum tipo de lesão, se ela tem algum tipo de dor, o grau de força muscular que essa pessoa apresenta. Por isso que quem trabalha com o método Pilates precisa estar muito familiarizado com o nível de resistência que cada mola oferece para poder aplicá-la corretamente para cada paciente no momento oportuno. Vamos falar sobre outro equipamento muito famoso e muito queridinho do Pilates, que é o Reformer. Eu acho que ele é o mais popular, é o mais conhecido de todos os que existem, né? Se você só pode comprar um equipamento de Pilates, invista no Reformer, porque ele é muito versátil e vai permitir a você proporcionar uma série de experiências, inúmeros exercícios com seus pacientes. A gente pode trabalhar desde os exercícios mais básicos até os mais avançados nele, além de ter a vantagem de você poder trabalhar com o paciente em decúbito dorsal, em decúbito ventral, ajoelhado, em pé, né, de N maneiras. A gente também pode enfatizar exercícios mais voltados para aspectos cardiovasculares, dá para trabalhar exercícios pliométricos, e é como eu sempre costumo falar, se você conhece, se você domina a cinesioterapia, anatomia, biomecânica, cinesiologia e os princípios do método Pilates, você tem uma infinidade, você tem um mundo de possibilidades aí e condições de adaptar o exercício para cada situação, para cada paciente que aparecer para você. Eu vou falar aqui brevemente sobre as partes do Reformer. Ele apresenta uma base, né, uma estrutura fixa que dá sustentação para o aparelho. Ela pode ser feita de madeira ou de alumínio, né? Tem vários fabricantes, vários modelos disponíveis na atualidade e também pode ser de várias alturas. Depois nós temos o carrinho, que é uma plataforma
plataforma que desliza, né? E aí, por isso, a gente pode, então, proporcionar uma série de movimentos graças a essa estrutura. Depois nós temos a barra de molas, que é a barra onde as molas se ligam, né? E geralmente a gente tem 2 ou 3 configurações disponíveis. Também existe uma variação de fabricante para fabricante. Por isso é importante que o fisioterapeuta, o profissional que trabalha com Pilates, entenda muito bem a relação entre a distância do carrinho e a tensão que vai ser produzida pela mola, consequentemente. Quando está mais perto do carrinho, vai produzir menor tensão na mola. A gente também tem no Reformer algumas travas, né, de segurança. São bloqueios ali que podem ser removidos para você colocar em buracos nos trilhos da estrutura. E por fim, as molas, né, que como eu já falei, são as responsáveis por oferecer resistência ao movimento. E aí a gente pode trabalhar com molas mais espessas e menos espessas. Tem alguns fabricantes que, para facilitar, também colocam cores diferentes relacionadas às espessuras das molas. Então, geralmente, a amarela e a azul são as mais leves, tem vermelha, verde, que são um pouco mais pesadas. O Reformer também pode ter uma barra para os pés, isso também vai depender muito de cada fabricante. Tem também um encosto de cabeça, que é ajustável, então você pode colocar ali numa configuração mais alta, mais média, um pouco mais baixa. Também vai contar com apoios para os ombros, até para oferecer mais estabilidade, mais segurança para o paciente. Outro item também que compõe o Reformer são as cordas, e elas podem ser ajustadas para ficar mais longas ou mais curtas. Também nós temos uma infinidade de alças e pegas de formatos, tamanhos diferentes. Algumas são mais confortáveis, né? São acolchoadas. Tem outras que vão envolver a região do punho, em vez de ser segurado pela mão. Então, tem de vários tipos e modelos. Temos os suportes das polias, né? Que são também itens fundamentais, que também podem ser ajustados de acordo com o exercício em questão. Outro item também fundamental do Reformer é a caixa. A caixa também vai dar mais possibilidades de exercícios e adaptações ergonômicas também para a realização de várias atividades. Nós temos também a base, que é uma plataforma que fica na extremidade do pé do Reformer, a correia para o pé, assim como nós temos para a mão, nós temos também correia específica para o pé, para fazer alguns exercícios específicos no Reformer, e por fim a plataforma de salto, que é uma plataforma removível que pode se encaixar na extremidade da barra para os pés ou na base do Reformer. E com essa plataforma dá para fazer uma série de exercícios de salto, né, os pliométricos, também dá para fazer uma série de adaptações para pacientes que precisam de mais superfície, de mais estabilidade, e é por isso então que esse aparelho permite uma infinidade de exercícios. E é pela possibilidade de você colocar tantos acessórios, tantos ajustes no Reformer, que ele acaba sendo um recurso tão versátil assim. Usando o Reformer de forma inteligente e estratégica, aliando a todos os seus conhecimentos, dá para fazer uma infinidade de atividades sem que você sinta falta dos outros equipamentos. É claro que se você puder ter todos, vai ser ótimo, mas o Reformer por si só já permite uma série de experiências incríveis com seus pacientes. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse assunto, se inscreve no canal e fica aqui para acompanhar os nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!